Então, no conjunto de atividades que foram pensadas para esse seminário, é, foi notório o papel que a atenção primária tem e teve nas discussões sobre sistemas de saúde. Nessa perspectiva, sendo um seminário sergipano, a condução do seminário nos trouxe a apresentar a nossa experiência, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Saúde, né, por intermédio da Diretoria da Atenção Primária, na qual hoje estou como diretor, tem produzido. A gente vem fazendo um conjunto de reflexões ao longo desse período e muitas delas de forma mais acentuada pelas experiências que a pandemia nos trouxe. Sob essas reflexões, surge a necessidade de a gente discutir as práticas, né, desenvolvidas na atenção primária, tendo em vista o que trouxe de debate sobre vigilância, né, de casos, agravos, contatos, né, exigidos pela pandemia, também para a necessidade de reorganização do processo de trabalho e cuidado das unidades. O conjunto dessas reflexões nos trouxe o elenco como prioridade olhar as práticas desenvolvidas, né? Dentro dessas reflexões, a gente precisa compreender em que base nós estamos falando, né? A gente está falando de um estado, né? O estado de Sergipe, com a população, né, de 2,3 milhões aproximadamente, quase 2,4, né? Tendo em vista aqui tem 2,338, mas a gente já está um pouco acima disso, que tem hoje, né, 705 equipes de saúde da família financiadas pelo Ministério da Saúde, com 9 equipes de atenção primária, né, são os antigo modelo tradicional que a gente chamava. A gente tem cadastrados, né, 5.456, né, cadastros de equipe de atenção primária, com 2 milhões e 51 mil pessoas, né, cadastradas na estratégia de saúde da família no Estado. Isso perpassa para a gente a cobertura de 87,43%. Esse é um número muito significativo de reflexões para a gente, né? Tendo em vista que é inegável que a gente ainda demande um conjunto de discussões e reflexões sobre acesso às unidades básicas de saúde, acesso à saúde da família. Não só pelas ausências, os vazios assistenciais. E aí a gente pode fazer algumas observações, como a gente ainda encontra grandes vazios assistenciais no meio rural, ribeirinho, né? E populações das mais vulnerabilizadas ainda se encontram dentro de vazios assistenciais na atenção primária. Mas, para além, né, dessa dificuldade de acesso, a gente ainda tem também barreiras geográficas, barreiras assistenciais, barreiras sociais, culturais, econômicas, que mesmo não estando dentro de um desses vazios assistenciais, ainda assim apresentam-se como barreiras e dificultam o acesso da população aos serviços e às práticas envolvidas na atenção primária. Eu destaquei aqui o número de 65 NASFs, que são os que a gente tem cadastrado no CENES. Acho que no debate anterior, né, dois outros debates anteriores que eu participei, foi muito ressaltado essa questão do NASF pela mudança na metodologia de pagamento no Ministério da Saúde, do qual não prevê um incentivo destacado para o NASF, e a gente no Estado tem percebido uma mudança de comportamento rápida no que tange a organização e a perspectiva sobre o NASF, com grande tendência de levá-los a ambulatórios especializados. A gente tem, né, cadastrado também 20 academias de saúde. Por que eu trago esses dados? Compreender o nosso ponto de partida é fundamental para saber aonde a gente espera chegar. E, né, sob essa perspectiva, discutir o que é que acontece sobre esses 87% não quer dizer que é mais importante do que a desassistência que possivelmente, né, parcela dos outros, aproximadamente 13% tem, mas que 87%, né, de cobertura traz para nós um número extremamente significativo de qualificação, reorganização e perspectiva de cuidado
a população. Então, o estado de Sergipe apresenta hoje a quarta maior cobertura de saúde da família do país. É importante destacar que a gente está falando de um estado com grandes distinções dos demais. E quando eu falo uma grande distinção dos demais, eu não falo de uma distinção sobre o porte, que normalmente é um dos elementos mais levados em conta ao discutir o estado de Sergipe. Eu trago o destaque para o estado de Sergipe do processo histórico de constituição da atenção básica que esse estado, né, e a cidade de Aracaju em destaque teve. Durante todo o ano 2000, a atenção primária à saúde no município de Aracaju, principalmente, assim como a política pública de saúde no estado de Sergipe, foi referência nacional. Lembro que a minha primeira experiência com prontuário eletrônico foi em 2005, aqui em Aracaju. Eu nunca tinha visto nada parecido, né? E naquele período já demonstrava um grau de informatização superior ao que nós encontramos hoje na maioria das capitais do país. Por que eu ressalto isso? Porque pode parecer para muita gente muito distante, até às vezes utópico, falar em reorientação das práticas da atenção primária. No entanto, para o povo sergipano, para os profissionais de saúde de Sergipe, isso não é. Por quê? Porque isso já foi vivido aqui, a gente já teve um processo de muita força, né, na política pública de saúde. Aqui tivemos um período que não aconteceu só em Sergipe, talvez aqui tenha tido uma maior acentuação pela distância percorrida do que tinha para o que chegamos, mas nós tivemos um processo complicado em todo o país, né, frente ao Sistema Único de Saúde e à atenção primária. Então, quando a gente fala de reorientar a atenção primária no estado de Sergipe, nós falamos sobre a ótica de uma experiência já vivida, já conhecida. Não digo com isso que nós tínhamos uma atenção primária que atendesse a todos os requisitos, que fosse tal qual, né, debatemos durante anos na graduação, né, sobre a bibliografia, né, a bibliografia clássica, né, da atenção primária. Então, mas frente ao processo de construção, nós temos um processo histórico no Estado que precisa ser reconhecido como um ponto de partida importante, né, num processo de mudança. Qual o cenário que a gente enfrenta quando a gente discute atenção primária? Um conjunto de desafios históricos que ainda enfrentamos e que, ao longo desse período, não conseguimos enfrentar devidamente. Como ocupar, de fato, uma posição de destaque no sistema de saúde. Para mim, tem sido, né, um processo muito rico de debates e construções, como diretor da atenção primária, discutir junto com os demais níveis de atenção, porque sempre nos colocam, e aí eu acho que é importante a gente debater isso enquanto um processo de movimento histórico e colocar essas questões dentro do tempo histórico que lhes cabem, de que a atenção primária isso, a atenção primária aquilo, a atenção primária deveria isso, a atenção primária deveria aquilo. E eu não deixo de discordar. No entanto, é importante compreender que a atenção primária, ela orienta o cuidado, ela coordena o cuidado, ela é a porta de entrada do sistema de saúde, quando a gente fala no sistema de saúde que não é hospitalocêntrico, quando a gente conseguiu mudar o modelo de atenção, e hoje a atenção primária tem a premissa de mudar o modelo de atenção, mas ela ainda é contra-hegemônica, o sistema de saúde ainda é hospitalocêntrico, basta a gente ver os montantes de recursos que são destinados até hoje para atenção hospitalar e os recursos que são destinados para a atenção primária. Basta a gente ver o grau de desenvolvimento tecnológico hoje produzido e investido para a atenção hospitalar e o grau de investimento em tecnologia para a atenção primária. Basta a gente pegar qual foi o montante de recursos destinado para a abertura de novos leitos e para a atenção primária. Nós não conseguimos, na pandemia, chegar a um avanço mínimo, por exemplo, nas teleconsultas. Faltou celular, faltou tablet, faltou recurso para aparelhagens mínimas nessas unidades. Então, a posição da atenção primária no Sistema Único de Saúde, né, numa perspectiva de modelo de atenção, ainda é um desafio. A gente ainda precisa
fazer uma disputa muito grande, né, enquanto sob a ótica da reorientação no modelo de atenção à saúde. A insuficiência na força de trabalho, eu acho que isso foi colocado em quase todas, acho que todas as mesas trouxeram a insuficiência. O Nésio traz números que mostram o tamanho, né, dessa insuficiência, a situação crítica que nós estamos com força de trabalho. E aí eu não digo com isso de que a força de trabalho está hoje atuando, ela é desqualificada, ela é isso e aquilo. Ela só não é formada sob a ótica do que a gente aponta enquanto perspectiva. E isso não é uma crítica aos indivíduos que estão na atenção primária, mas a política de formação, né, da força de trabalho do Sistema Único de Saúde. O Nésio trouxe o exemplo da medicina de família e comunidade. Nós podemos estender isso para, né, as residências multiprofissionais, a ausência de residências multiprofissionais, né, em saúde da família, em atenção básica, em atenção primária. Nós temos hoje estados que têm mais vagas de mestrado em saúde coletiva, que já tem sua essência enquanto conceito de ser estricto sensu, né, do que residências, né, em saúde coletiva que tem sua essência ser lato sensu. Então, é um desafio ainda que a gente tem. O Mais Médicos apontou um caminho, mas não chegou a superar esse desafio. E com o seu retrocesso, a gente tem ainda retrocedido nessa questão de buscar suficiência na força de trabalho. A gente tem dificuldade de acompanhar as mudanças no perfil socioeconômico-cultural da sociedade. E nós precisamos ser muito maduros ao ler e fazer a crítica. A gente ainda fala de uma equipe só da família, pensada e organizada tal qual a década de 90. No entanto, o Brasil hoje é muito distinto daquele da década de 90, mas nós não conseguimos revisar os processos de trabalho, nós não conseguimos revisar o modelo, nós não conseguimos compreender que nova sociedade é essa, né? A gente tem grandes paradigmas sobre a relação conhecimento, informação, né, e tomada de decisão. E isso tem um peso muito grande para nós da saúde. Nós saímos da década de 90, início dos anos 2000, de um saber sobre saúde, né, aprisionado nas universidades, de pouquíssimo acesso à população, para esse conhecimento na tela do telefone da maioria esmagadora das pessoas. Isso coloca para nós um novo paradigma na relação sobre o conhecimento, sobre o processo de cuidado, sobre o processo de se fazer saúde, né? Também nós temos grande dificuldade de acompanhar as mudanças no mundo do trabalho, principalmente no que tange à tecnologia. Uma coisa que eu sempre coloco em algumas discussões que eu estou com a minha equipe é a contradição que a gente tem, muitas vezes, entre a nossa vida laboral e a pessoal. Porque a nossa vida pessoal, toda a nossa vida financeira está dentro do telefone, nos nossos aplicativos de banco, nós fazemos compra pelo telefone, nós nos relacionamos, nos comunicamos com nossos familiares, amigos, todos através de um telefone. No entanto, quando a gente vai para dentro de uma unidade básica de saúde, a gente ainda vê o fluxo de comunicações, ainda com recados, com bilhetes, ainda papéis e mais papéis, dificuldade de se implantar prontuários eletrônicos. Eu lembro de um projeto que eu estava desenvolvendo quando eu estava na Fiocruz Brasília, chamado Cartografia Participativa, onde nós digitalizamos todo o mapa das equipes de saúde da família do Distrito Federal. E quando nós deixamos isso pronto, nós traduzimos ele para o sistema de informação geográfica mais popular, né, entre todos nós. Eu ia dizer do mundo, mas a China é muito grande, eu acredito que não seja Google Maps lá. Mas o Google Maps, que no Brasil é o sistema de informação geográfico mais popular que nós temos. E de acesso a qualquer pessoa no telefone, você poderia georreferenciar os pontos. E quando eu fui entregar, eu recebi o seguinte pedido: João Paulo, tem condição de a Fiocruz nos entregar esses mapas impressos? Eu falei, tem. Se você conseguir georreferenciar todos os casos de Covid com alfinete colorido. Se você conseguir pegar os casos de todos os territórios com alfinetinho e você georreferenciar os casos com
alfinete, eu imprimo para você. Por quê? Porque essa é a metodologia da década de 90. É impossível hoje, por exemplo, com a dimensão que foi a Covid, você trabalhar com aquela mesma tecnologia. E a gente tem essas tecnologias como sistemas de informações geográficas, como sistemas de dados, tudo no acesso na nossa mão, mas que ainda não se incorporaram ao processo de trabalho, nem da gestão, nem das equipes de atenção primária. A pandemia também nos traz novos desafios, mas eles não são tão novos, né? São novos, velhos desafios que a pandemia muito trouxe de pô-los à luz, né? Trazê-los aos nossos olhos. Então, ela acentuou muita coisa do que a atenção primária já vivenciava, né? Mas que ainda não tinham adentrado numa agenda prioritária. Então, o que a gente pode destacar nisso? O primeiro processo que eu acho que é muito gritante nos dias de hoje é a revisão de protocolos e procedimentos sanitários de acesso. A pandemia nos trouxe de que sintomáticos respiratórios não poderiam ter o mesmo processo de acolhimento, plano de cuidados, né, de procedimentos sanitários, que os não sintomáticos respiratórios, porque os sintomáticos respiratórios poderiam colocar gestantes em risco, crianças que buscavam puericultura em risco, vacinação, idosos buscando vacinação em risco. Então, identificou-se que seria necessário um protocolo de acesso e cuidado distinto para sintomático respiratório dos demais. E nos faz refletir como era que nós fazíamos isso antigamente. Quando chegava um sintomático respiratório, uma suspeita de tuberculose, como era a nossa conduta clínica, como era o protocolo de cuidado, né? E a gente tem hoje uma retomada do processo, né, de saída da pandemia, retomando os mesmos padrões sanitários, protocolos e procedimentos sanitários de antigamente. Será que, passada a pandemia, né, queda de Covid-19, os demais sintomas respiratórios, né, já não impõem risco ao conjunto dos demais, das demais pessoas que buscam serviço nas unidades básicas de saúde, né? Esse protocolo não demanda de um novo olhar, né? O processo de trabalho nas equipes de saúde da família, a gente teve, né, uma situação muito emblemática. O grupo que mais busca as unidades básicas de saúde, que é o grupo com condições crônicas, era o grupo de risco da pandemia. Portanto, nos períodos de pico da pandemia, principalmente, eles tinham uma barreira clara de acesso às unidades. E, nesse momento, o que foi que as unidades conseguiram fazer para manter o plano de cuidado desses pacientes com condições crônicas? A maioria das unidades ficaram completamente perdidas, porque faltavam ferramentas e faltavam, principalmente, uma perspectiva no processo de trabalho que pudesse identificar e conseguir conduzir um plano de cuidados aos usuários quando eles não chegam na unidade. E essa é uma grande questão que a pandemia nos traz. Quando os usuários não chegam às unidades, mesmo a gente os conhecendo, como a gente conduz esse plano de cuidados? Então, é necessário revisitar o processo de trabalho das equipes, né? O exercício de atividades claras de vigilância em saúde, a pandemia nos acentuou isso, né? Mas a dengue já nos mostrava isso, a zika, né? O chikungunya, demandou para a gente, historicamente, ações de vigilância, mas a pandemia trouxe para a gente com o processo de trabalho, ela desnudou muita coisa, mas o que ficará disso de vigilância de casos, de comunicantes, né, de controle de processos endêmicos no território, nesse período de retomada pós-pandemia, né? Avançar em tecnologia e digitização dos seus processos, né? Como eu comentei antes, a gente, até as nossas comunicações laborais ainda são via CI impressa, né? Isso numa das boas organizações. Outra questão é a gente não pode acentuar, de agudizar a necessidade de cuidados aos usuários com condições crônicas,
né? Tanto por quê? Porque ela mostrou para a gente de que quando o usuário, né, que na atenção primária tem um elemento muito gritante de determinação, muito mais do que em qualquer outro nível, né, determinação é mais que outro nível de cuidado, né, porque a gente não tem a tutela do usuário, quando ele, por algum motivo, não consegue chegar à unidade para o seu plano de cuidados, o que é que a gente faz? Esses usuários agudizam e começam a adentrar a unidade sempre na demanda espontânea, com emergências, casos agudos. A pandemia agora acentuará isso, né? Assim como ela também agudizou muito desses crônicos. E isso para a gente elencar alguns. Então, nessa perspectiva, um elemento é claro, e aí é bem interessante o conjunto de atores que participaram desse seminário. Eu conheço vários dos mais diversos espaços, né? Uns de quando eu estava no Ministério da Saúde, outros na Fiocruz, o Nésio fazendo curso junto, e isso é muito rico. A gente tem uma rede de construção do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde não passa só pela perspectiva do Estado ou do município. É fato que ela precisa ser interfederativa. E aí o CONAS tem tido um papel interessante nesse último período. Assim também como ela precisa ser interinstitucional na busca de novas estratégias, métodos, novos processos de construção, né? É nesse contexto que surge o PROPS. É a partir dessas reflexões que a gente constrói o programa de fortalecimento das práticas de atenção primária à saúde do Estado de Sergipe, né? Bebendo dessas fontes, dessas reflexões, isso, obviamente, que são sínteses que eu tenho apresentado aqui. Então, qual é o objetivo do PROPS, né? Ele visa fortalecer e reorientar as práticas de saúde nos serviços de atenção primária do Estado de Sergipe, através da articulação da gestão do cuidado às ações de vigilância em saúde, da incorporação de tecnologias digitais aos processos de trabalho das equipes e da oferta de educação, de ações de educação permanente em saúde, né? O PROPS ele vai se estruturar com algumas diretrizes, como a saúde como direito humano e um bem público, né? A cooperação interfederativa, articulando o Estado, municípios e União, o desenvolvimento de ações intersetoriais, a integração da APS com a vigilância, o reconhecimento das especificidades territoriais e dos contextos locais. Isso, para mim, é muito significativo, porque, pela dimensão do estado de Sergipe, pelo fato de ter 75 municípios, fala-se de como Sergipe fosse um só. Mas a gente poderia, no mínimo, separar Sergipe em dois. O Sergipe sertanejo e o litorâneo, e compreender que esse Sergipe sertanejo e litorâneo dialogam e são, muitas vezes, dialéticos, né? Então, é necessário olhar Sergipe como um território múltiplo, com culturas distintas, com movimentos distintos, com organizações distintas, contextos locais muito distintos uns dos outros, né? É uma perspectiva pedagógica crítica, dialógica e transformadora, e o trabalho colaborativo e lógicas apoiadoras, né? Isso é fundamental para a gente construir o fortalecimento das práticas. O programa ele vai se estruturar em 3 eixos, né? Um eixo de saúde digital, chamado APS Digital, um eixo de formação, chamado Forma APS, e um eixo de gestão do cuidado, que é o Cuida APS. O eixo, né, de APS Digital, ele destaca a informação em saúde como uma ferramenta central, né, de suporte aos processos de tomada de decisão, minimizando o grau de incerteza sobre a situação de saúde local e permitindo o estabelecimento de prioridades e acompanhamento de metas a partir da análise de informações contidas no painel de indicadores. Buscar, né, compreender a atenção primária e compreender que dentro desse processo que hoje a gente tem de avanço de tecnologia, e aí o Nésio traz a discussão da 4ª geração, né? É fundamental. A gente precisa ampliar a capacidade de tomada de decisão de gestores e profissionais. A gente tem hoje o ESUS, né, APS, que
sob a ótica assistencial, é o maior sistema de informação do Sistema Único de Saúde. Nele está contida, né, a síntese das práticas de mais de 40 mil equipes, né, de saúde da família. Nele está contidas as práticas de todos os profissionais que atuam na atenção primária. Ali pode-se identificar condutas, acesso, tem uma miríade de informações, tem um número muito grande de informações que ainda não consegue estar disponível aos profissionais e aos gestores de forma, né, simples, prática, que consiga adequar-se à rotina e ao processo de trabalho desses atores. Então, o ProPSL tem uma perspectiva de buscar ferramentas que possa dar suporte à tomada de decisão de profissionais e gestores. Eu esqueci de destacar, mas um elemento que para nós, na Secretaria de Estado, é fundamental, na verdade eu vou trazer 2 elementos. O primeiro é que muitas vezes é apontado o município como ente federado que não o faz. Não, mas o município deveria ter feito isso e não fez. O município deveria ter feito aquilo e não fez. A gente, na Secretaria de Saúde do Estado, tem despertado, mas não fez por quê? Era de fato para fazer? Tinha as plenas condições de fazer? Então, hoje a gente começa a discutir sobre a ótica de que o que falta aos municípios, que o Estado pode estar dialogando, dando suporte, para que ele consiga ter uma maior estrutura e condições de cumprir o seu papel dentro do nosso federalismo tripartite, né? Assim como, e eu ouvi muito isso quando eu estava trabalhando no Mais Médicos, era de que a atenção primária era uma grande empurradora de demandas. A atenção primária não se corresponsabilizava, não se responsabilizava pelos cuidados, que ela empurrava para os demais níveis de atenção. E falava, o Mais Médico vai explodir o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque não está se falando em nenhuma ampliação dos ambulatórios especializados, não está se falando de nenhuma medida para aumentar o número de especialidades. Então, a atenção primária vai crescer, vai demandar um monte dos demais níveis de atenção que não vão ter tido investimento, e isso vai implodir. Alguém viu implodir? Algum ambulatório implodiu depois do Mais Médicos? E olha, quando a gente fala de Mais Médicos, nós estamos falando de 18 mil médicos, sendo que desses 18 mil médicos, 13 mil médicos nunca tinham atuado, né, no Brasil, porque eram profissionais que não tinham registro no Brasil para atuação. Então, foram incorporados 13 mil novos profissionais médicos. Isso implicou numa explosão, numa desorganização da máquina de atenção? Ninguém viu isso, nenhum estudo apontou isso, nenhum olhar, até hoje eu nunca vi trazer isso. Por quê? Porque não é uma verdade, essa é uma verdade de ponto de ônibus, né? Eu tenho que falar assim, no ponto de ônibus tudo é válido, porque as pessoas que estão no ponto de ônibus, ali elas não têm compromisso com a ciência. No ponto de ônibus, não vou cobrar compromisso da ciência de ninguém. No entanto, quando a gente está dentro da academia, quando a gente está dentro da gestão estadual, quando a gente está dentro da gestão municipal, esse compromisso ele é primário. Então, isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Porque não é verdade que a atenção primária não se responsabiliza. Não é verdade que ela é uma grande demandadora dos demais níveis de atenção. É verdade que a atenção primária não detém a estrutura necessária para fazer o seu devido trabalho, porque ela não tem, né, retaguarda dos demais níveis de atenção, ela não tem ferramentas que organizem o seu cuidado. Então, essas duas óticas têm orientado também a nossa perspectiva de atuação. O eixo Cuida PS, ele vem numa perspectiva de fortalecer esse conjunto de discussões de cuidado, né? Esse conjunto de reflexões de como a gente deve estar enxergando, né, todo esse processo que ocorre dentro da unidade, como a gente acolhe os nossos usuários crônicos, como a gente acolhe os agudos, o que é que representa um cuidado integral e continuado na unidade. Então, a gente tem a perspectiva a gente tem tido muitas reuniões com a UFES, tem sido muito interessante
essa relação, né? A parceria que a UFES e também a FUNESA, outras instituições de ensino também têm participado dessa discussão para que a gente constitua não só um comitê, porque a gente tem buscado a construção de um comitê técnico-científico que contribua nessa formulação, mas que a gente construa um movimento integrado e colaborativo de produção de conhecimento voltado ao cuidado na atenção primária, a partir desse conjunto de atores. Então, a gente vem buscar produzir novos protocolos, novas normas, novas estratégias para que a gente possa qualificar o cuidado na atenção primária, dialogando, obviamente, com que os nossos indicadores, com que, né, os nossos dados e bibliografia têm nos apontado, né? Um terceiro eixo é o eixo de formação. É imprescindível a gente discutir, né, a formação dos trabalhadores em saúde para a atenção primária. Tanto porque ainda hoje nós ainda temos as graduações com formações médico hospitalocêntricas, ainda há um pouco desenvolvimento sobre o que é o cuidado na atenção primária, na formação da maioria dos profissionais de saúde, né, do nosso país. O Nésio traz muito bem, a atenção primária acaba sendo o primeiro emprego, né? E a gente tem investido pouco, a gente fala muito da atenção primária ideal, sem observar quem e que condições nós estamos dando para essas pessoas que vão construir essa atenção primária. Só que nós precisamos ler isso de forma muito madura, porque às vezes a gente tem um movimento, né, que o pessoal sempre coloca, um vício de processo de construção e gestão, que é de sempre partir de cenários de terra arrasada. Para eu construir um processo, uma política, um programa, eu preciso partir de um cenário zero. E isso é um grande equívoco. Aqui ninguém está partindo do zero. A gente está partindo de um conjunto de experiências já vivenciadas, de um conjunto de atores já em atuação. Então, nós precisamos reconhecer cada um dos movimentos, cada um desses processos. Então, nós precisamos de processos de formação de curto prazo, processo de formação de médio prazo e processo de formação de longo prazo. E pensar em processos robustos. Eu lembro quando eu estruturei o programa de residência de atenção básica na Fiocruz, me perguntaram, João, mas 90 residentes de atenção básica por ano não é muito? Eu falei, mas muito para onde? Para quem? Baseado em quê? Mas o que é que ele vai fazer com esse monte de gente formada em atenção primária? Eu falei, olha, primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar, né, para o conjunto dos trabalhadores um novo modelo de se fazer cuidado. O segundo é a gente qualificar todos os nossos serviços, que não digo que está desqualificado por não ter pessoas com residência, mas que por ter uma estrutura do qual não há um processo formativo do qual leva os profissionais para aquilo. Muitas vezes é a ausência que leva os profissionais para aquilo. Então, nós precisamos fazer esse processo. E uma outra coisa, por mais massificado que possa discutir, que é um conceito equivocado, a formação em atenção primária, a formação em saúde da família, ela não é um elemento apenas para a atenção primária. Ela é importante em todos os níveis de atenção. Então, ter uma enfermeira na unidade de pronto atendimento que tenha uma formação em saúde da família não é nada de absurdo. Isso é enriquecedor na qualificação daquele cuidado, de como aquela enfermeira vai fazer aquele cuidado que tende a ser pontual, transformar-se num cuidado que pode ser contínuo quando ela se relaciona, quando ela conhece a rede, como ela compreende as premissas organizativas do sistema, né? Também explorar as diversidades, né, que a gente tem enquanto metodologias. Então, esse seminário mesmo é uma estratégia que tem sido utilizada para expandir o acesso aos debates, que é utilizar os meios de comunicação remota
né? Mas a gente tem várias perspectivas. Nós temos o presencial, nós temos o remoto, nós temos a atividade online síncrona, não síncrona, nós temos as mistas. Então, por exemplo, nossos seminários da DAPS agora, eles são presenciais com transmissão remoto e nós disponibilizamos os vídeos depois para que todas as pessoas que possam assistir, assistam encaixando esses debates no espaço de tempo que cabe na sua vida. Então, nós precisamos burilar mais essas oportunidades pedagógicas que nós temos, né? Qual é a governança do PROPES? Tendo em vista a busca de um processo de construção cooperativa, colaborativa, a gente convidou, né, o conjunto das instituições, né? Não dá para fazer a totalidade das instituições de devidas dimensões, mas as que estão mais próximas do processo de construção, para integrar e fazer esse processo de construção. Então, nós temos representação do gabinete da SES, né, da secretária, área técnica da atenção primária, vigilância em saúde, educação permanente, o COSEM está lá representado com 2 cadeiras, a gente tem a instituição de ensino superior, que hoje quem representa é a Universidade Federal de Sergipe, né, e a representação da FUNESA, que é uma grande parceira nos processos de construção. O que de concreto, né? A gente fala, não, mas teórico, o que de concreto a gente tem buscado, a gente já tem ofertado algum para os municípios, né? Então, a gente desenvolveu já deve ter circulado no WhatsApp de muita gente, no site da SES está disponível, uma ferramenta chamada Monitora PS, que tem, né, um protótipo que visa consolidar-se como uma grande sala de situação de toda a atenção primária do estado de Sergipe. Então, neles vocês vão ter um painel, né, com um conjunto de indicadores. É um painel colaborativo, então ele está em constante desenvolvimento. Então, nós estamos ouvindo secretários falar, não, esse gráfico seria melhor, esse gráfico não, tal indicador agregaria mais. Então, a gente tem produzido de forma colaborativa, né, essa ferramenta, que é o Monitora PS, que hoje já conta com 4 painéis, né? Aqui vocês veem 3 em destaque, mas esse painel do panorama geral, ele tem essa aba, né? Ele tem 2 painéis aqui. A gente desenvolveu uma plataforma de atenção primária à saúde que deve estar sendo lançada oficialmente, né, na semana que vem, onde nessa plataforma a gente tem, em parceria com esses atores que eu citei antes, uma plataforma de educação permanente e continuada da atenção primária, onde tem repositórios de recursos educacionais, né, de outras instituições, tem muito material, né, da UNASUS, tem também um repositório do material que a gente tem produzido nas teleorientações, nas teleeducações, junto com o Telesaúde, a FUNESA, e terá nela também, a gente está construindo junto com a FUNESA, o ambiente virtual de aprendizagem da Escola de Saúde Pública de Sergipe, que vai estar em parceria nesse processo, né? Nós temos, como eu já coloquei antes, o Monitora PS, a gente tem um repositório da atenção primária. Nesse repositório, vocês têm um conjunto, né, de pastas que agregam os mais atuais protocolos, orientadores, legislação de cada área técnica. Então, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem saúde da mulher, vocês vão clicar, estão lá as notas técnicas mais atualizadas, tanto as produzidas por nós, da SES, como as do Ministério da Saúde. Vai estar lá a saúde do homem, vai estar crônicos, vai ter lá planifica, previne, um conjunto, um espaço para que vocês achem fáceis esses materiais. Também um consolidado, né, uma síntese das portarias, mês a mês, a gente faz essa síntese das portarias de interesse da atenção primária, mês a mês, e disponibilizamos para vocês, né, ter aí, de forma ágil, né, essas informações. Nós estamos construindo uma ferramenta para o apoio institucional, a forma de comunicação do apoio institucional, né, hoje,
as apoiadoras são super acessíveis, elas são acionadas por telefone, por WhatsApp, e-mail, mas a gente pretende construir uma ferramenta mais robusta, onde tem, né, um mecanismo de comunicação formal, e lá também um conjunto de materiais sobre apoio que vocês podem estar utilizando. Também acesso rápido aos canais oficiais, né, não fica lá procurando paz do Ministério, paz não sei o quê, o formulário de encaminhamento a paciente do SER4, todos esses materiais que vocês precisam para o dia a dia vão estar sendo consolidados nesse espaço. E das ações, onde a gente vai estar apresentando sempre as ações que a gente tem produzido. Também, toda a agenda da DAPES vai estar sendo divulgada nesse espaço, né? Então, vocês já tem lá, né, quais serão as próximas agendas, quando será a próxima teleorientação, quando será o próximo seminário. Então, a agenda de eventos, de atividades, vai estar lá pública, né? Oficinas pedagógicas e cursos, então a gente tem buscado um conjunto de parcerias, talvez vocês já estejam, né, até participando de algumas dessas parcerias, tem vários projetos do PROADES, né, articulados pelo CONAS. A gente tem construído oficinas junto aos municípios para desenvolver conceitos, ferramentas, estratégias. Quem é de gestão municipal, na segunda-feira, deve estar recebendo o ofício convidando para a oficina do PROAPS para discutir territorialização, né? O apoio institucional aos municípios, a gente tem buscado fortalecer cada vez mais o nosso apoio, tanto em ferramenta como em metodologia, e até estamos tentando expandir ele em quantidade para ofertar cada vez estar mais próximo esse diálogo interfederativo que o apoio promove, né? Para concluir, né, eu não acompanhei um tempo, não sei se estou bem encaixado ou não no tempo, mas buscando a conclusão desse primeiro momento, espero poder estar dialogando com vocês em seguida, para nós é muito importante compreender que esse é um momento indutor de mudanças. E por que é um momento indutor de mudanças? Falar que a pandemia nos trouxe ou deve nos trazer algo de positivo é complicado de conseguir afirmar, né? Uma pandemia que levou mais de 600 mil vidas não tem como ser positivo em alguma coisa. No entanto, a gente precisa compreender que essas 600 mil vidas não podem ter sido perdidas em vão e que o mínimo de responsabilidade que nós temos é que nós temos que entregar um sistema de saúde com outra maturidade, com outra perspectiva, com outra estruturação, que num período similar a esse, ou que a gente nem chegue a nada parecido com esse, a gente tem a maior capacidade de intervenção, um melhor plano de cuidado, uma maior robustez, né? Então, acho que a gente deve isso às pessoas que sofreram com a Covid. Esse processo tem que induzir mudanças. Nós não podemos retomar a vida como se nada tivesse acontecido. Aconteceu muita coisa significativa para todos nós, né? É fundamental também compreender que a vigilância ela precisa ser um elemento intrínseco às nossas atividades, né? Nós temos um discurso que eu discuto muito, pessoal, a gente tem a discussão do pré-natal de risco, né, de alto risco, as 6 consultas ou mais que o Previne traz. E aí quando uma gestante não chega no período de fazer as suas consultas, o que é que a gente faz? A gente observa, a gente busca, a gente monitora isso. Isso é uma estratégia de vigilância, acompanhar, ver essa gestante. A gente sabe que a gestante vai parir, tem um conjunto de variáveis. Para todas essas variáveis, a atenção primária tem um plano. A gente está fazendo esse movimento, então é necessário a gente trazer experiências na prática de vigilância em saúde para os processos de trabalho da atenção primária. E é fundamental a gente construir uma agenda integrada, a SES, a Secretaria Municipal de Saúde, a Universidade Federal de Sergipe, as demais universidades e faculdades do Estado, a FUNESA, COSEMES, o conjunto de instituições que estão dispostas e acreditam na construção
do Sistema Único de Saúde, que estão dispostas e acreditam na atenção primária como ordenadora do cuidado, como orientadora do modelo de atenção, precisam estar organizadas, dialogando, interagindo, construindo esse processo. E com essa minha fala de conclusão, né, além de agradecer, eu gostaria de deixar o convite, né, da Secretaria de Estado, de todos vocês, todas e todos vocês que estejam, né, sob essa ótica de construir a atenção primária, construir o Sistema Único de Saúde, some-se a nós, vamos dialogar.